uma vez que já houve o TCO, que o delegado já lavrou ali o termo circunstanciado, ele vai mandar este termo circunstanciado para onde? Para o GCRIM, para o Juizado Especial Criminal, abrindo, então, a segunda fase do juizado, dessa parte aí, desse procedimento sumaríssimo, que é essa fase do Juizado Especial Criminal, que é a fase consensual. Então, vamos novamente aqui para o nosso slide, para poder vocês verem isso. Eu quero que vocês vejam isso aqui, como é que funciona. Vou mostrar aqui o slide para vocês. Olha só, olha como é que tá. Botei aqui, vamos lá, olha aqui. Então, lavrou o termo circunstanciado, ele encaminhou esse termo circunstanciado para o GCRIM, e lá no GCRIM, só que aqui, ó, lá no GCRIM, vai ser marcada uma audiência, que é essa fase consensual, que abre-se a segunda fase, que é a fase consensual, e essa audiência é chamada de audiência preliminar, que é aí o momento que a gente vai ter que comparecer, o réu vai ter que comparecer, ou a vítima, munido com seu advogado nessa audiência preliminar. E o que é que a gente vai ter nessa audiência preliminar? Olha o próximo passo. Aqui a gente pode ter várias coisas nessa audiência preliminar pode acontecer. É uma audiência praticamente de conciliação. Então, você pode ter uma composição civil dos danos e você pode ter nela também uma proposta de transação penal. Perceba, tudo isso eu ainda estou aqui nesta audiência preliminar. Vamos entender isso aqui para ficar bem fácil. Presta atenção. Então, olhando o fluxograma, não se preocupe que o pessoal que está chegando agora, este fluxograma vocês vão receber, inclusive vão receber um passo a passo que eu fiz para vocês de tudo que eu estou falando em PDF, para vocês terem isso na mão, todos que estão participando aqui. Beleza, então essa fase consensual chegou no GCRIM, várias coisas podem acontecer lá. E uma delas é a tentativa de conciliação, que é o que a gente chama de composição civil dos danos. Essa composição civil dos danos é o que, minha gente? É o que a gente chama aí de, vamos dizer, um acordo. Vocês vão entender agora, é um acordo entre as partes. Então, vai ser executada essa audiência, o que a gente chama de audiência de conciliação, também chamada de audiência preliminar. Nessa audiência, duas providências devem ser verificadas: a composição civil dos danos e a transação penal. A composição, o que acontece aqui em relação à composição e à transação? A composição civil dos danos é um acordo formulado entre o autor do fato e a vítima, ok? Lembrando que aqui a gente não fala em réu, a gente não fala em indiciado, a gente não fala em acusado. Aqui a gente chama de autor do fato. Então, é um acordo formulado entre o autor do fato e a vítima. Esse acordo, ele vai levar em conta o quê? A reparação do dano que eu causei à vítima. Ah, professora, mas pode fazer isso no âmbito do juizado especial criminal? Pode, deve. Essa audiência é justamente para isso mesmo. Essa audiência é justamente para você tentar acordar, para você tentar fazer essa conciliação. É a primeira coisa. Na hora que abriu a audiência, você sentou ali com o autor do fato, você já vai lá ver se vai ter composição civil dos danos ou não. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está lá pelo autor do fato, porque você também pode estar lá pela vítima, não esquece disso. Então, você está lá pelo autor do fato, aquele que praticou o crime. Estando pelo autor do fato, o que é que você vai pensar? Bom, a vítima quer 10 mil reais de indenização. Legal. Tem documentação para provar? Não tem. Olha, e você já olha, tem alguma documentação para provar aí? Os danos não tem. Eventualmente, você pode ganhar um tempinho e falar: olha, excelência, olha, a gente até tem interesse em pagar o prejuízo, mas eu queria que o prejuízo fosse demonstrado. Não tem obrigação de demonstrar, tá? É acordo. Não tem obrigação, é acordo. Mas, poxa, apresentar recibos, de repente marca uma outra audiência, você ganha tempo. Então, você começa a trabalhar em cima disso, para fazer com que você tenha ali uma situação que se faça necessária a possibilidade de, eventualmente, ter certeza a respeito desse valor que é sugerido pela própria vítima. Que a vítima apresenta: olha, eu tomei uma surra aqui, como eu tive um caso agora recentemente da menina que brigou com a outra, duas vizinhas, e uma cortou o supercílio da outra. E na hora que elas começaram no corte do supercílio, foi uma lesão corporal leve, ela apresentou um bocado de remédio, ela apresentou que entrou no hospital, ela apresentou um monte de coisa. Então, você tem que olhar para ver se realmente é aquilo mesmo que, na verdade, muitas vezes acontece, que a vítima também quer ganhar mais do que deveria. A gente tem que observar aí. E isso deve ser verificado na própria composição civil, certo? É aqui que a gente vai olhar. Agora, vamos imaginar que, ao invés de você estar pelo autor do fato,
Você foi contratado pela própria vítima. Aí o raciocínio é outro. Aí o raciocínio se inverte. Na audiência, você leva o quê? A comprovação do dano. Aí, por exemplo, olha, a vítima teve aqui um dano de R$ 5.000, todos comprovados por esses recibos. A gente até tem ideia de fazer o acordo, mas não pode escapar desse valor, viu? Por quê? Porque o prejuízo está aqui, olha, estou mostrando. Então, você está pela vítima, você quer fazer o acordo, mas você quer o acordo em cima desse valor. Vamos imaginar, por exemplo, que tenha sido uma situação de lesão corporal leve, que foi um caso que aconteceu, que eu estou pegando agora recentemente. Mas uma lesão leve que teve que passar por médicos, teve gastos com remédios, tratamentos. Então, aqui você tem que levar tudo isso. Acaba sendo algo documentado que você leva para a audiência. Olha, está aqui o prejuízo foi esse. Então, você não pode ter um valor muito acima e nem muito abaixo disso que você está apresentando ali, daquela reparação que você está querendo fazer esse acordo entre ela, entre o autor do fato e entre a vítima, tá bom? Então, geralmente, acordo nessas situações, eu vou até dar um macetezinho, que vocês sabem que são aqueles macetes que eu gosto de trazer para vocês da prática mesmo, exatamente da prática, para poder vocês entenderem. Vamos dizer a situação de lesão corporal leve. Então, nesses acordos, nessas situações, o melhor caminho mesmo que eu trago aqui para vocês, geralmente, é você definir o valor. Beleza, definir o valor de 5 mil. Mas aí a vítima chega, ou então o autor do fato diz, olha, eu vou pagar R$ 4.000. Pode acordar, ou até mesmo ele vai falar, eu não tenho esse valor de 5 mil todo, mas eu tenho 70% em cima dos gastos. Seria um acordo interessante. Tem gente que não quer, que não aceita, mas por quê? Porque você tem que pensar, né? Se não houver o acordo aqui no âmbito criminal, não houver essa composição civil, que você vai ter que propor depois uma ação civil lá no âmbito da justiça civil para poder conseguir ter essa reparação do dano. Perceba. E, minha gente, vai para execução, vai demorar, vai ter bens para pagar, se não pagar. E olha quanto tempo e quanto desgaste você vai ter de ter que ir para lá, para a justiça civil. Se você tem a possibilidade de resolver essa reparação do dano com a composição civil aqui no âmbito do juizado especial criminal, é mais vantagem. Então, é aquela coisa, é melhor 3 mil, né, 3.500, 3.800, 4 mil do que nada. Então, aqui você já teria uma reparação rápida a respeito daquele valor. Então, aqui já seria interessante isso também. Tem gente que bate o pé no valor fechado. Não, eu só quero 5 mil e acabou. Recentemente, eu tive uma situação dessa no escritório. A pessoa queria o dinheiro que gastou de qualquer jeito. Ela queria todo. E aí é uma situação que você pode instruir o seu cliente. Você, como eu fiz, você pode chegar lá e falar, poxa, foi feita uma proposta, essa proposta é em torno de 75% pela outra parte. Você vai ter que brigar, você vai ter que entrar na justiça civil, sabe Deus, você não está precisando de dinheiro, mulher? Tô. Então, aceita logo esse negócio, é melhor para você. Ela fez mesmo, ela já estava toda acabada mesmo, já sabia que ela estava lá, ela confessou para mim, ela praticamente iria ali responder, então bora fazer. E aí, resolveu fazer ali, né? Então, ela conseguiu fazer. Porque se a gente não for ter que brigar, judiciário é demorado. Então, às vezes, é melhor você aceitar 70%, 75% do que ficar sem nada durante 5, 6, 10 anos, que é assim que funciona. Então, isso tem que ser até verificado como técnica de negociação para você. Porque na hora da proposta, se houver aí, a parte vai falar assim, o que a gente tem para pagar é isso. Se não pode propor ação. E aí espera o que vai acontecer e vai esperar bastante. Isso deve ser alertado ao seu cliente. Isso você deve mostrar ao seu cliente nesse momento da composição civil. E essa audiência de conciliação não é você ser contratado e ir lá caindo de paraquedas no dia, não. Que eu vejo muita gente fazer isso sem saber o que está acontecendo, sem saber os fatos. Vim aqui fazer uma conciliação, beleza. Mas e aí? O que você pretende nessa conciliação? Gente, isso aqui, eu sempre digo, é tentar... já sei, eu vou só tentar fazer um acordo. Pera, não é assim. Olha o que eu estou dizendo a você. Você tem que tentar representar bem o seu cliente. E, às vezes, pode ser que nem seja importante esse acordo para seu cliente. Ou que não haja interesse no acordo. Na verdade, quem causou o dano, por exemplo, foi o outro, não foi o seu cliente. O outro que está cobrando, que aparece ali como vítima na parte penal, mas, na verdade, não é vítima coisíssima nenhuma. Se você olhar os autos e você vai perceber, você vai ver que, às vezes, não é nem o seu cliente que precisa pagar alguma coisa, que é a outra pessoa. Então, você tem que olhar para ver o que você vai. Então, você tem que se preparar.
tem que, na verdade, olhar nos autos antes. Você, eventualmente, tem que fazer uma reunião com o cliente, verificar o que está acontecendo, verificar se há interesse de acordo. Eu vejo muita gente dizendo, a gente chega lá meia horinha antes no fórum e faz. Não vai fazer direito. E isso, deixa eu dizer, a maioria faz isso. Mas isso não é o comum. Se o cliente, por exemplo, me contrata hoje, amanhã é audiência, talvez não dá para fazer o de praxe. Aí sim, chegar uma hora antes para ver o que está acontecendo e conversar com o cliente vale a pena. Mas só se você foi contratado. Agora, se você foi contratado há mais de um mês, a audiência é amanhã, não dá, né, gente? Olha, a gente está cheio de advogado na área criminal que age dessa forma. Isso é importante a gente falar aqui para vocês. Que assina no corredor do fórum, ou a gente firma como importante, a gente tem que se firmar como importante no judiciário. Por essas e outras que muitas vezes a profissão acaba sendo desvalorizada. Então, voltando. Então, tentamos a composição civil. Se deu certo, acabou ali. Vai compor, vai fazer a homologação e acaba o processo por ali, né? Ele vai reparar o dano, ele se compromete a reparar o dano, acabou, fez aquela composição. Agora, não deu certo. Não houve o acordo entre as partes. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai passar agora para transação penal. E aí depende também da espécie de crime que você está praticando ali, que está sendo investigado ali. Por quê? Preste atenção aqui no que eu vou mostrar para vocês no nosso fluxograma. Olha aqui, olha, a gente está aqui no comparecimento da audiência preliminar. Nesta audiência, a gente tentou a composição civil dos danos, que foi o que eu expliquei a vocês. Não conseguimos, que é o acordo entre as partes. Então, a gente vai ver se a gente está diante de um crime, que é um crime de ação penal de natureza pública, não importa se ela é condicionada ou incondicionada, aí a gente pode tentar agora uma transação penal. E aí é o que você precisa saber. O que é uma transação penal? Então, olha aqui. A gente fez termo circunstanciado, comparecimento da audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, a gente tem várias possibilidades, e a primeira delas foi essa composição civil dos danos aqui, que está lá prevista no artigo 72. E agora, a gente tem que ver a diferença agora dessa composição civil dos danos para essa proposta de transação penal, que também é feita nesta audiência preliminar. E o que é essa proposta de transação penal que é feita aqui nessa audiência preliminar? Então, minha gente, nessa audiência preliminar agora, vamos entender o que é essa transação penal. A transação penal agora não é mais o autor do fato e a vítima que vão fazer acordo. Aqui a transação penal é uma negociação, é um acordo com o Ministério Público. Então, de novo, é um acordo com o Ministério Público, quando a gente fala em transação penal, ok? Então, aqui é um acordo com o Ministério Público, guarda isso no coração. Mas, prof, como assim um acordo com o Ministério Público? Importante saber que a transação penal, ela só é cabível quando for crime de ação penal de natureza pública. Não importa se o crime de ação penal de natureza pública é incondicionada ou condicionada à representação, não importa. Tem que ser crime de ação penal de natureza pública. Se não, se for de natureza privada, não existe transação penal, que é esse acordo com o membro do Ministério Público. E como é que funciona isso aqui? Nesse caso da transação penal, aqui é negociação. O MP, ele vai deixar de processar, mas ele vai querer algo em troca. Seja um pagamento de multa, uma prestação de serviço à comunidade. Muitas vezes, o MP, ele mesmo que vai propor aquele acordo. Quando ele vê ali que tem os requisitos, ele mesmo, na própria audiência, ele propõe esse acordo. Mas eu vou ser bem sincera a vocês, vou contar aqui uma coisa a vocês da prática. Na prática, geralmente é a gente que pede ao MP. Na última vez mesmo que eu fui agora para a audiência, a minha cliente a gente tentou a composição, não teve composição, não teve jeito, a menina já estufou o peito e disse que não quer acordo nenhum, né? Foi aquela confusão toda. E aí, o que a gente fez, né? Ela já virou para mim, não quero acordo nenhum, beleza. Então, a gente foi lá pensando mesmo na transação penal. Só que o Ministério Público não estava nem na hora. Aí eu fiz... olhei só para ele e para a juíza, né, que é uma juíza, na verdade, era uma juíza leiga. Eu olhei para ela e fiz assim, vem cá, ô doutora, tem um membro do Ministério Público aqui? Tem? Tá, ele tá aí? Tá. Chama ele, por favor, para a gente poder ver se a gente consegue fazer uma transação penal. Pronto! Gente, foi bem fácil, bem fácil. Na hora que ele chegou, na mesma hora, vamos fazer a transação penal. Pronto, ele fez. E o que é essa transação penal?
ele vai fazer um acordo com você, ele vai deixar de processar o autor do fato, seja com um pagamento de multa, ele vai querer algo em troca, que pode ser um pagamento de multa, como pode ser uma prestação de serviço à comunidade. Então, pode ser, por exemplo, no meu caso aqui, o acordo que eu fiz com ele, eu fiz um acordo dela pagar uma cesta básica. A meliantezinha, né, entre aspas, ela acordou de ficar pagando cesta básica durante 4 meses. Então, foi o acordo que a gente fez com ele. Pronto. No momento que fez esse acordo, acabou. O Ministério Público, então, ele deixa ali de processar. Na verdade, ele vai deixar, ele não oferece a denúncia. Porque se você perceber, até agora, o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia. Isso é importante a gente saber. Por enquanto, a gente está numa audiência preliminar para decidir se vai haver ali retratação, se vai haver renúncia, se vai haver composição civil, se vai haver transação penal, tudo para que o Ministério Público não ofereça a denúncia, tudo para que o Ministério Público não entre com a ação penal. Então, é isso que a gente está fazendo nessa audiência de conciliação, é conciliar, é tentar acordar mesmo, seja com a vítima, na composição civil, seja com o Ministério Público, para ele deixar de processar. Então, o primeiro ponto que você tem que pensar é: tem prova contra meu cliente? É a primeira coisa que você vai olhar. Você está pelo réu ali, você está pelo autor do fato. Então, tem alguma prova contra meu cliente? Você deve, em primeiro lugar, observar se tem indícios de autoria e materialidade. Às vezes, o Ministério Público ele tem tanto processo, gente, está tão atolado, e o volume é tão grande, que pode eventualmente passar alguma coisa. Poxa, tem prova nenhuma e está lá na audiência de conciliação. Entendeu? Então, se não tem nenhuma prova, você já viu que não tem prova nenhuma, o que é que você pode fazer? Você mesmo, então, não vale a pena você aceitar uma transação penal, porque você sabe que no final não vai dar em nada, né? Não tem prova, não tem nada que comprove, você bateu o olho ali, já viu, mas agora, você viu que a prova é ruim. A única prova que eu tenho é ruim. Ou então a prova está lá constituída mesmo. Ou sabe que ele fez mesmo. Como ela chegou para mim e falou, bati nela mesmo. Soltei ele, peguei o copo e joguei na cara dela. Eu fiz, mas aí você vai dizer que sua mão, o copo escapuliu e bateu na cara dela. Ela olhou para minha cara assim, já assustada, né? Aí eu fiz, você vai dizer o quê? Que você sentou ali com tudo, o copo na cara dela? Para ficar uma coisa mais gatinha, vai lá e diz, assim mesmo ela fez. Não foi bem assim, não tinha como provar. Não tinha como provar, porque foi na hora da briga, na hora da confusão. Ela chegou, pegou lá, disse que começaram a bater boca. Aí ela falou, foi assim que a coisa aconteceu. Minha mão, eu estava com um copo na mão, na hora que eu fui botar o dedo na cara dela, o copo escapuliu da minha mão e quebrou ali o supercílio dela. Pronto. Entendeu? E não tem prova suficiente para a gente poder trazer ali. Então, se não tem, ou melhor, ou tem mesmo a prova, então ela disse, eu fiz mesmo, já está lá, você sabe que fez, então vale a pena você negociar essa proposta de transação. Por quê? Porque acaba o processo por ali, encerra ali, né? Ela vai cumprir o que ela tem que cumprir, que seja um serviço à comunidade, seja um pagamento de uma multa, seja a cesta básica, que é o mais comum a gente ver acontecendo, né? Ela transferir, ela mudar ali. O código, a lei, ela não prevê cesta básica não, tá, gente? Ela prevê multa, mas aí essa multa acaba sendo convertida em cestas básicas. A gente utiliza isso aí. Então, só para a gente recapitular, quando você fala em composição civil e em transação penal, isso é justiça negociada. Como assim, acordo, proposta, contraproposta, conversa, tete a tete nessa audiência preliminar. Então, quantas vezes em audiência eu não consegui quebrar aquele comparecimento mensal? Por exemplo, tem aquele comparecimento mensal. O cliente odeia comparecer mensalmente em juízo. E é uma das coisas que o Ministério Público propõe na transação penal. Todo mês tem que estar lá, comparecendo todo mês, semestralmente, ou bimestral, ou trimestral. Então, você já pode ali tentar acordar aquilo. Não, vamos fazer um comparecimento trimestral. Já começa a ficar bacana, já fica mais interessante para ele. Aí você aceita. Você vai lá, gostei disso aí, bora lá. Então, assim, às vezes são providências que parecem bobagem, mas está na lei. Eu sei que está na lei. Mas se você tiver um fundamento interessante para apresentar, o próprio juiz pode dizer, eu sei que é mensal, mas vamos fazer trimestral. Você trazendo um fundamento bom, eu já consegui. A lei, ela diz mensal, comparecimento mensal. Quantos eu já consegui transformar este comparecimento mensal em comparecimento trimestral? Não está na lei, mas o juiz achou interessante. Então, é algo que você pode fazer ali também nessa proposta de acordo. Só toma cuidado com uma coisa, porque eu sempre conto esse caso, teve um estagiário meu mesmo, que foi muito engraçado isso, ele chegou lá, me acompanhou, né, numa audiência, né, audiência preliminar,
a gente conseguiu fazer a transação penal. Aí, quando ele chegou, era estagiário, ele era do segundo semestre, né? Estava no terceiro semestre de Direito, e aí estava começando, não tinha visto o processo nem nada. Estava todo empolgado, né? Porque conseguiu fazer a transação, ele viu fazendo aquela coisa toda. Quando a gente chegou lá no escritório, ele virou assim e fez, rapaz, olhando para os outros estagiários, né? A doutora transou com o Ministério Público. Vocês acreditam nisso, gente? Ele falou assim mesmo, a doutora transou. Aí eu, o quê, menino? Aí ele, não, doutora, a senhora não transou? Eu falei, não transei com ninguém, eu transacionei com o Ministério Público. Então a gente tem que até tomar um cuidado em relação a isso, porque tem gente que fala isso, né? Vamos fazer uma transa, vamos fazer... Não, vamos transacionar. É uma transação penal, é uma transação, tá? Para poder não cair nessa bobagem que ele fez. Foi motivo de gargalhada, né? Todo mundo dando risada, tadinho dele. Mas, enfim, é isso que é o acordo com o Ministério Público. Então é isso, gente. A sua atuação no Juizado Especial Criminal, aqui nessa parte, vai ser aquela coisa, não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer se nada for feito. Eu sempre digo isso. Mas se você fizer à risca o que tem que ser feito, evidentemente que não vai te dar o mesmo trabalho aí do procedimento ordinário, porque quase não tem peça. Lá no procedimento do Juizado Especial Criminal, a gente vai entrar agora na audiência, você vai ver que é tudo oral. Tudo oral. Mas tem o trabalho de saber o que está acontecendo, de propor um acordo, se for necessário, de sugerir uma proposta, saber mais ou menos qual é a linha do promotor, para já pensar numa contraproposta. Olha, eu sempre procuro saber, o promotor ele gosta de acordar assim. Então, eu já penso ali, de repente você está numa comarca menor e você já estudou e viu que em casos parecidos, geralmente, o promotor pede tal coisa. Então, você já se prepara para a contraproposta e já leva aquela contraproposta. Então, é basicamente isso. Não tem nada se você não fizer nada, mas tem trabalho, sim, aqui nesse âmbito. E aí, o que você pode vender para o seu cliente é o seguinte, eu vou acompanhar até a extinção do acordo. Olha que massa. Olha outro macete que eu vou te ensinar aqui. Por exemplo, vamos supor que tenha ficado acordado que seu cliente vai ter que dar cesta básica por um período de 5 meses. Então, assim, você fica aguardando. Por quê? Porque terá que juntar comprovante todo mês de que houve o pagamento. Ele pode fazer isso sozinho, ele pode fazer isso sozinho. Tranquilamente, ele pode fazer isso só. Mas você quer trabalho, não quer? E quanto mais trabalho, mais din-din, não é? Então você pode propor a ele de ficar com ele até ele finalizar o acordo. Então, você pode fechar com o seu cliente assim. Aí você conseguiu, na verdade, você conseguiu aí um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho mais de trabalho e uma justificativa para cobrar um pouquinho mais de seus honorários. Viu, macete? Mamãezinha dá macete para vocês, gente. Então, saibam aproveitar as oportunidades que aparecem. E é totalmente legal tudo isso que eu estou te ensinando, tudo nos conformes da lei. Mas se quiser fazer só audiência, também não tem problema. Quantas vezes eu fui contratada só para fazer audiência? Fui lá, acompanhei ele na audiência e acabou ali. E eu confesso, no Juizado Especial Criminal, você tem menos trabalho, é mais célere e dinheiro mais rápido. Vá por mim. Tá bom? Então, beleza. Saímos da segunda fase, que é essa fase consensual, e agora a gente vai para a fase processual, para a gente poder fechar com chave de ouro aqui o nosso webinário.